Cobras fumantes, eterna é sua vitória. Vocês conhecem essa banda aqui? Duvido! É Sabaton. Claro que vocês não vão conhecer. Ultimamente vocês só ficam curtindo os MC da vida, as Anitta da vida, rock and roll pesado assim, essa geração aqui vai sumir. Poucos sobrarão, né? Os melhores, né? Mas agora vamos falar de coisa séria aqui. Essa banda Sabaton, ela está homenageando a Força Expedicionária Brasileira. Sim, os soldados brasileiros que foram lutar na Segunda Guerra Mundial. E o nome da música é Cobras Fumantes. Por quê? Já vou falar. Também tem esse livro aqui, vocês estão vendo um soldado? E aqui está escrito, né, na munição: a cobra está fumando, ok? Quando declaramos guerra ao eixo Roberto, sim, nós vamos lutar contra o eixo Roberto. Roma, Berlim, Tóquio. Roma, Itália, Berlim, Alemanha, Tóquio, Japão. Você manja tudo de geografia, né? Então, nós fomos lutar contra os nazistas, os fascistas. Lá na Itália. E quando o Brasil declara guerra ao eixo do mal, como alguns dizem, a piada aqui no Brasil era: é mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil ir para a Segunda Guerra. E nós fomos e não fizemos feio. Não matamos golfinhos como fizemos na Primeira Guerra Mundial. Outro dia eu conto esse episódio, tá? Muito bem. Vamos lá. Quem era o presidente do Brasil no período? Getúlio Vargas também. Ele ficou 15 anos no poder, depois saiu, depois voltou, ficou mais 3 anos e meio. Só de Vargas aqui vai dar 4 episódios, né? 30 a 34, governo provisório, porque ele chegou no poder com um golpe. 34 a 37, governo constitucional. Aí ele quis dar uma de democrático, né? E 37 a 45, ele dá o golpe do Estado Novo, instala uma ditadura nos moldes do fascismo, de 37 a 45. E ele sai em 45, aí ele volta em 51 nos braços do povo, e aí fica até 54, infelizmente ele dá um tiro no peito cometendo um suicídio. Então nós teremos em breve 4 episódios do nosso Getúlio Vargas. E Getúlio Vargas em 41 negociou muito bem a nossa entrada na Segunda Guerra Mundial. Tanto os alemães como os americanos queriam que o Brasil entrasse na guerra. Por quê? Porque o Brasil é uma superpotência, né? E o Brasil entrar na guerra vai fazer com que um dos lados vença. É claro que não, né, gente? Até hoje nós não somos superpotência, mas o Brasil tem uma posição geográfica privilegiada. Nós damos de cara para o Oceano Atlântico. Então os alemães e os americanos queriam que a gente entrasse na guerra para que eles usassem nosso litoral como base militar. E Vargas negocia com os dois lados. Ainda bem que entramos do lado dos Estados Unidos e eles emprestam para nós dinheiro, jurinho baixo, e o Vargas esperto vai lá e funda a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, no ano de 41. E no ano de 42 ele funda a Vale do Rio Doce, aquela que hoje só se chama Vale, que está envolvido no desastre de Brumadinho, mas isso é uma outra história, né? Mas o fato que foi assim que entramos na guerra, do lado dos aliados, do lado dos Estados Unidos. Recebemos armas, recebemos treinamento. Os Estados Unidos usaram Natal, Maranhão e Fernando de Noronha para colocar suas bases militares e usar de ponte para a África, porque lá no norte na África estava tendo uma guerra, onde os nazistas já haviam ocupado parte do norte da África, onde está ali Marrocos, Argélia, parte do Egito, aquela região ali. Então o Brasil era usado como um trampolim para chegar lá no norte da África. E nós fomos lutar na Itália contra os nazistas, porque quando chegamos lá no fim de 44 para 45, Mussolini já nem estava mais no poder. Aliás, Mussolini já tinha morrido. Então quem dominava o norte da Itália eram os soldados alemães nazistas. Então nós lutamos na Itália contra os nazistas, não se esqueçam, tá? E de todas as batalhas que nós lutamos lá, a mais conhecida é a batalha de Monte Castelo, tá? Que nós conseguimos tomar no dia 20 de fevereiro de 1945. A maioria dos livros de história que contam essa batalha, como foi, inclusive este livro aqui, ó, As Duas
Faces da Glória, do jornalista William Vac, aquele que era da Globo, que saiu, foi demitido por um motivo aí que você deve estar sabendo por quê, né? Mas nós lutamos em outros lugares, além de Monte Castelo, conquistamos Montese, Pistoia, Coléquio e outras mais. E à medida que íamos conquistando essas cidades, libertando-a do jugo nazista, algumas mulheres, porque só tinha sobrado quase mulheres, né? Homens, todos foram para a guerra e morreram. Tinha crianças, mulheres, alguns idosos. E as mulheres, elas faziam comida para os soldados brasileiros. E ali surge a ideia. Nós viemos para a guerra, não fizemos feio e diziam que era mais fácil uma cobra fumar. Alguns soldados então pediram para aquelas mulheres bordarem na farda a cobra fumando, que virou então o símbolo da FEB, da Força Expedicionária Brasileira, a cobra fumante. A música do Sabaton fala disso, as cobras fumantes, ok? Nós mandamos lá 25 mil e poucos soldados, onde 443 morreram em combate, né? E eu vou falar um pouquinho aqui de uma homenagem que foi feita aos 20 soldados tatuianos que foram lutar na Segunda Guerra Mundial. 20 só, e não é 20 mil, 20. Dos 20 que foram lutar tatuianos na Segunda Guerra Mundial, um, infelizmente, morreu em combate. O nome dele é José Fernandes da Silva, tinha até um apelido, Juquita, e a história toda é muito triste porque ele morre no dia 29 de abril de 1945. A ironia toda da história é que o Hitler comete suicídio no seu bunker em Berlim no dia 30 de abril de 1945. E a Alemanha se rende, assina a rendição no dia 8 de maio de 1945. Ou seja, ele morreu, gente. O único tatuiano que morreu em combate morreu há 9 dias antes do final da Segunda Guerra Mundial. E aqui na minha cidade, a linda e maravilhosa Tatuí, capital da música e terra do doce caseiro, venha visitar aqui, fica só a 140 quilômetros de São Paulo. Nós temos aqui uma imagem da Praça Paulo Setúbal, é um local turístico, né? Na Praça Paulo Setúbal aqui, estão vendo ali um monumento, aqui, um monumento em homenagem aos pracinhas, lá tem uma placa de bronze com o nome dos 20 soldados que lutaram e o nome do José Fernandes da Silva, e lá também tem uns dizeres, que eu vou ler aqui para vocês, né? Os dizeres são os seguintes, ó: tributo de respeito e reconhecimento aos ex-combatentes tatuianos da Força Expedicionária Brasileira, que na Segunda Guerra Mundial, que com heroísmo e destemor, defenderam os campos da Itália, os ideais de democracia e liberdade. O nosso presidente era ditador, né? Mas aqui, ó, nós fomos defender os ideais da democracia e da liberdade. Só podia dar alguma coisa errada pro Vargas, né? Quando voltamos da Segunda Guerra Mundial, o exército que dava sustentação ao Vargas, que sempre deu apoio ao Vargas, dá-lhe um golpe. Porque era um paradoxo, era uma contradição. Como que nós vamos lutar na Segunda Guerra ao lado das democracias, sendo que o nosso presidente era um ditador? Então Vargas cai em 45 e é o fim dessa fase de Vargas que durou 15 anos no poder. Depois ele volta em 51, como eu já disse aqui. Ok, pessoal? Mas essa história, né, dos nossos soldados que lutaram lá e não fizeram feio, e inclusive voltaram como heróis. Há registros em alguns diários de alemães que se renderam ou que morreram nos campos da Itália, diários que estavam no bolso desses alemães, tem tudo registrado nesse livro aqui, ó, mostrando novamente para vocês, dizendo coisas do tipo: quem são esses bravos mulatos mestiços que vieram lutar com a gente, que falam de forma estranha, alguns de forma arrastada?
vieram aqui, são bravos, eles não desistem nunca. Alguns alemães não sabiam que estavam lutando contra o exército brasileiro. Aliás, nós não lutamos lá sozinhos, né? Nós lutamos junto com o exército americano, canadense, inglês, francês. Tivemos treinamento com a 10ª Divisão da Montanha, que treinou na Montanha Rochosa, lá nos Estados Unidos, tá bom? Beleza, por aqui eu vou ficando, escutando mais um pouquinho de Sabaton. Procura aí, tá? É legal. Uma homenagem aos cobras fumantes. Vamos lá. Até a próxima, galera. Valeu.